Pessoal, eu sou Fernando Nobile e você está em mais um vídeo da série Terapia ou Terapias. Muito obrigado por você estar aqui. Logo de cara eu já vou falando, se você não assistiu os outros vídeos antes desse aqui, para esse, assiste os outros, para você ter um conhecimento desde lá do princípio até o que nós vamos falar hoje, mas também, se quiser assistir esse aqui primeiro e depois os outros, fique à vontade, tá? Eu sou psicólogo, sou psicoterapeuta, eu sou Master Training em Desenvolvimento Humano, sou terapeuta holístico, sou hipnoterapeuta, enfim, eu tenho várias formações, eu atuo já como terapeuta há mais de 20 anos, já atuei na psicologia em várias áreas, empresarial, organizacional, enfim, eu me considero uma pessoa privilegiada e eu me considero uma pessoa conhecedora do conhecimento do ser humano, né? Por isso que eu Master Training em Desenvolvimento. Porque eu acho que esses mais de 20 anos me ensinaram muitas coisas a respeito do ser humano e a gente consegue fazer aquele malabarismo e enxergar vários elementos no ser humano, tá? Então, para mim é uma alegria estar gravando esses vídeos. Já falei aqui, acho que em um dos vídeos, que infelizmente a gente não tem muito recurso nesse momento, em termos de áudio, em termos de imagem, mas como eu disse, eu acho que o que é importante aqui é o conteúdo que eu quero trazer para você, é a formação que eu quero trazer para você, tá? Com o tempo, quanto mais inscritos, quanto mais a gente aumentar aí o fluxo de pessoas aqui no nosso canal, aí a gente vai investindo em melhores equipamentos, em melhores imagens, etc. Bom, eu parava o último vídeo falando para vocês a respeito qual a terapia que eu devo escolher, porque você viu que eu te mostrei um leque muito grande de terapias. E aí eu volto lá naquela pergunta do vídeo 1, né? Muitas pessoas fizeram terapia e não gostaram, muitas pessoas fizeram terapia e amaram, muitas pessoas querem fazer terapia, mas estão totalmente em dúvida em que terapia se dedicar. E aí, então, é aquilo que eu falei, tudo vai depender do que você precisa, do que você quer de verdade. Tá? Então, por exemplo, se você é uma pessoa espiritualista, se você é uma pessoa que tem uma fé no transcendental, e você for para uma linha mais espiritualista das terapias, né, para uma terapia holística, você vai se dar bem? Muito provavelmente. Mas aí também depende daquilo que você acha interessante. Por exemplo, existe a ventosoterapia, que são aquelas antigamente se fazia isso com sanguessuga, né? Hoje são aparelhinhos, né, que fazem sucção. Então, ventosoterapia funciona? Para algumas pessoas, sim. Para outras, talvez não. Acupuntura funciona? Para algumas pessoas, provavelmente sim. Para outras, não. Reiki funciona? Para algumas pessoas, sim, para outras, de repente, não. Tem pessoas que são muito racionais, tem pessoas que são muito de ação. Por exemplo, uma terapia reikiana para essa pessoa que é muito mais movimentada, muito mais agitada, eu não sei se vai funcionar, não, porque reiki é uma coisa que você tem que ficar deitadinho ou sentadinho. Uma verdadeira sessão de terapia reikiana dura quase 50 minutos. Será que essa pessoa vai dar conta de ficar paradinha, olhos fechados, contemplativa, recebendo reiki? Acredito que não, tá? Então, você tem que procurar uma terapia muito em função do teu perfil. Então, o que eu sugiro primeiro? Que você pare e pense como é o seu perfil. Ah, o meu perfil é esse. Ah, o meu perfil é aquele. Eu sou uma pessoa mais calma. Eu sou uma pessoa mais agitada. Eu sou uma pessoa mais contemplativa. Ora, de acordo com o teu perfil, é o profissional de terapia que você vai ter que procurar. É a linha de terapia que você vai ter que procurar. Porque se você for para uma linha de terapia que não bate com o seu perfil, então imagina assim, vou dar um exemplo. Uma pessoa super hiper agitada, de repente procura um psicanalista ou um psicólogo de linha psicanalítica para fazer um processo terapêutico.
muito provavelmente não vai funcionar. Muito provavelmente você vai abandonar o processo. Porque na entrevista você vai ter que, por exemplo, falar por que você está querendo fazer a terapia ou a análise, por exemplo. A partir da segunda sessão, ou a partir da terceira, vai depender muito da linha do terapeuta, como é que ele procede, você vai ficar no clássico, deitado no divã, né, com aquele sofazinho, e normalmente o terapeuta fica nas suas costas, você não vai ver o terapeuta, e você tem que ficar ali falando, né? Eu lembro que uma vez eu passei pelo processo de psicanálise, eh, nas 2, 3 primeiras sessões, foi uma maravilha. Falei, acho que quase tudo que eu tinha direito para falar. Na quarta ou na quinta sessão, eu simplesmente cheguei, deitei no divã, né? O terapeuta, o analista ficava atrás, e eu simplesmente não quis falar nada. Eu fiquei só pensando com os meus botões. Esse terapeuta, o consultório tinha uma cortina. E essa cortina tinha tipo que, é, imagina, feita de cordão, né? Crochê. E aí você vai pondo os cordãozinhos assim. E eu fiquei contando quantos cordãozinhos tinha aquela cortina. Eu fiquei os 50 minutos da sessão simplesmente calado, em silêncio. Não falei nada com ele. E ele também deve ter ficado olhando o meu comportamento, como é que eu me comportava ali, e fazendo as famosas interpretações que todo terapeuta acaba fazendo. Isso é natural. Mas, para psicanálise, por exemplo, esse ficar quieto é terapêutico. Porque a pessoa está remoendo uma série de coisas, ela está pensando num monte de coisas, ela está brigando com ela mesma. Isso também é terapêutico. Só que, imagina para uma pessoa que é no 220, isso não vai funcionar. Muito pelo contrário, ela vai pegar birra desse processo, ela vai fugir desse processo. Mas para o profissional que atua nessa área, ele acha que isso está correto. E ele entende que isso é o correto. Né? Então, por um outro lado também, pegar uma pessoa que é mais calma, mais contemplativa, ela gosta de ficar mais quietinha, ela gosta só de falar, e você de repente leva ela para uma sessão de psicodrama, onde ela tem que agir, que ela tem que atuar, ixi, não vai prestar, também não vai dar muito certo, não. Então, você primeiramente precisa pensar qual é o teu estilo, qual é a sua forma de agir. Porque o terapeuta, né, o processo que você vai escolher de terapia, ele tem que estar em acordo, né, com aquilo que você é. Tem que encontrar ressonância. Porque se não encontrar ressonância, não vai dar liga, que a gente fala. E se não der liga, o processo terapêutico não acontece. Não adianta, tá? Agora, o que seria interessante aí? Você primeiro trabalhar essa sua ansiedade, trabalhar esse seu 220, né? Vamos abaixar um pouquinho a frequência aí, e aí depois, só depois, você talvez ir para um processo, por exemplo, energético. Né? Então, as terapias energéticas, elas atuam diretamente no alinhamento de chakras. Né? Chakras são vórtices energéticos que nós temos no nosso corpo. Existem 7 que são maiores, né, que são os 7 principais, mas existem milhões de chakras, de pontos energéticos dentro do corpo do ser humano. Mas nós falamos que 7 são os principais, tá? Claro que aí a gente precisava fazer uma outra série de vídeos para falar sobre terapias energéticas, e eu tenho interesse, tá, de depois gravar uma série de vídeos a respeito das terapias energéticas, falando um pouco, desmistificando uma série de coisas, tá? Então, para você escolher uma terapia, você precisa perceber primeiro como é o seu estilo de vida. E, gente, vou ser muito sincero com vocês, tem terapia de tudo quanto é tipo. Tem terapeuta para todos os gostos. Eu sempre costumo brincar assim. Tem terapeutas para todos os gostos e todos os bolsos. Né? Porque terapia, querendo ou não, é o meio de vida, por exemplo, daquele profissional que é terapeuta. Tá? Então, ali é o ganha-pão dele. Então, existe um custo.
E nós sabemos que os terapeutas, os valores cobrados para se fazer uma terapia, eles são muito variáveis, tá? Tem pessoas que cobram, talvez, na visão de alguns, muito barato e na visão de outras, muito caro. Então, aí tudo vai depender do teu bolso. O teu bolso nessas horas é que vai dizer para você também, olha, eu gostaria muito de ir para essa linha de terapia, mas é mais cara, né? O que o meu bolso consegue pagar nesse momento é isso aqui, tá? Agora, o preço, o valor, pessoal, é o que a gente deveria deixar para discutir com o terapeuta, vamos assim dizer, ou para pensar em última análise. Primeiro, vamos escolher, se a gente for partir para o processo terapêutico, é, vamos procurar escolher aquele que realmente eu vou me simpatizar, tá? Porque eu tenho que ter uma certa afinidade, porque o processo terapêutico ele só funciona quando eu me afino com o terapeuta. E eu, como terapeuta, me afino com o paciente. Claro que para nós terapeutas, nós já somos treinados para se adaptar aos vários clientes que a gente vai recebendo, aos vários pacientes que a gente vai recebendo. Agora, o terapeutizando, né, você que está procurando um processo terapêutico, você precisa se afinar com o seu terapeuta, com aquele que vai conduzir você. Porque lembre-se, ele é um orientador. Você que, por exemplo, já tem aí uma graduação, no final da sua graduação, você precisou fazer um TCC, né, uma monografia, e você teve um orientador. E aquele orientador foi uma pessoa que muitas vezes foi escolhido por você. Tem algumas instituições que te dão ele sem você escolher. Mas eu, por exemplo, eu lembro que quando eu fiz faculdade de psicologia, eu escolhi o meu orientador, né? De todos aqueles professores do quadro do curso de psicologia que eu fazia, eu escolhi, porque o tema que eu escolhi falar eu sabia que aquele professor dominava. Então, ele tinha tudo para me ajudar a construir um bom TCC, tá? Então, o seu terapeuta é aquele que vai te orientar na sua caminhada, que vai te orientar a esse reajuste, tá? Então, se ele não for uma pessoa que você confia, se ele não for uma pessoa que você entrega o seu mundo interno para que ele te ajude nessa caminhada, porque no fundo, o terapeuta, ele é apenas aquele que te indica caminhos, mas ele não te dá o caminho, tá? Ele, por exemplo, você tem o caminho A, B, C e D, por exemplo. O terapeuta, ele vai te dizer por qual desses caminhos você vai? Não, ele não vai te dizer por qual desses você vai. Ele vai te mostrar o que é possível em cada caminho. Ele vai te ajudar a descobrir o que tem no A, o que tem no B, o que tem no C e o que tem no D. Uma vez descoberto isso, é você que decide qual desses caminhos te é mais agradável, qual desses caminhos te é o mais interessante a percorrer. Terapeuta que mostra para você qual o caminho a seguir, ou seja, ó, você tem que ir por esse, me desculpa, na minha visão. Aí já não é terapeuta, tá? Aí é qualquer outra profissional menos terapeuta. Eu diria que quando um profissional terapeuta indica para você determinada coisa, ele não é um terapeuta, ele é um aconselhador, tá? Um conselheiro, ele vai te aconselhar. E aí ele vai te aconselhar em A ou B ou C ou D. Agora, o terapeuta ele te mostra as possibilidades. O que tem aqui, o que tem ali e o que tem acolá. E aí é você que decide qual desses aí você deve seguir, qual desses aí você deve orientar. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, compartilha com teus amigos, com os teus colegas, se inscreve no meu canal, ativa o sininho aí para quando eu publicar mais vídeos dessa série ou de outras que virão por aí, tá? Me ajude a chegar ao maior número de pessoas possível, para que outras pessoas que de repente estão em dúvida em qual terapia seguir, qual processo terapêutico ela deveria se dedicar, para que
De repente esse vídeo aqui, essa série que eu estou fazendo, possa ajudar as pessoas a melhor escolher o seu processo terapêutico ou a perder esse estigma de que terapia é coisa para louco. E é esse o tema do nosso próximo vídeo. Terapia é coisa para louco? Forte abraço para você, beijo no seu coração, até o próximo vídeo.